Eu sou a Laís e hoje eu trouxe um perfil de solo do Luvisolo, certo? Para fazer essa representação do solo, eu utilizei então uma garrafa PET e dividi usando terras variadas para representar as camadas, as diferentes camadas do Luvisolo, certo? Essa camada aqui é a camada A, que ela é mais escura, a segunda é a camada B texturial e a terceira é a camada C. Então, a camada mais superficial, ela é mais escura e depois vai ficando mais clara conforme a gente vai abaixando para as outras camadas, certo? Aqui embaixo eu não representei, porém a gente teria a rocha-mãe, abaixo da C, e também pode ser representado com uma outra camada, que ficaria entre a camada A e a camada B, que é a camada E, só que eu não representei aqui. Eu fiz uma representação com a camada A, B texturial e C, certo? Então, essa aqui seria uma representação, então, do Luvisolo. E o Luvisolo, geralmente, ele é um solo bem raso. Então, ele não tem uma profundidade muito grande. E ele está localizado, geralmente, em florestas, pradarias. Essa primeira camada aqui, camada mais escura, ela pode ser classificada como brunus, esse solo. Justamente por terem cores mais escuras, principalmente na camada A e na camada E, que ficaria aqui entre a camada A e a camada B, que eu não representei. Certo. Recebe o nome de luvisolo, principalmente por causa de uma característica chamada de iluviação. O que seria essa característica? É a presença de argila, passando da camada A para a camada B. Então, a camada B ela tem um alto teor de argila nela. E iluviação é justamente isso, essa passagem da argila da camada A para a camada B. Então, a argila está mais concentrada na camada B. A gente também vai ter uma grande saturação por bases na camada B. Esse solo, ele apresenta boa permeabilidade, principalmente na camada A, para ela ser mais arenosa. Porém, a camada B, ela também consegue reter bem a água. Geralmente, são solos eutróficos, que a gente fala, o que é isso? São solos, então, férteis. Eles são bastante férteis, os luvisolos. E eles podem aparecer tanto em climas secos, como climas frios. Então, o clima seco seria mais ou menos na região ali do semiárido, nordestina. E o clima frio seria ali na região sul. Então, ele pode tanto aparecer na região nordeste, na região norte também, né, ali na Amazônia, na região da Amazônia, e também na região sul. O luvisolo ele também apresenta relevos ondulados, movimentados, que a gente fala. E podem ou não apresentar pedregosidade na sua superfície. Geralmente apresenta, mas pode ser que não apresente. Geralmente, eles são bem drenados, porém eles podem também apresentar uma drenagem perfeita. Eles podem apresentar pedregosidade na camada mais superficial, que é a camada A. E também, eles têm uma característica que as camadas elas são bem nítidas, a diferenciação entre as camadas, mais ou menos mesmo do jeito que eu representei. Então, como apresenta cores bem assim distintas, onde uma camada começa e termina, a gente consegue ver direitinho, onde ela começa, termina, e a segunda também, onde ela começa, termina, e a terceira. Então, ela tem essa característica de ter uma diferenciação bem nítida entre as camadas. Também podem ser solos bem drenados ou imperfeitamente drenados. Isso vai depender de alguns fatores, quando geralmente eles não são bem drenados. Seria, por exemplo, uma grande acumulação de argila, por exemplo, na camada B texturial, tá? E também eles vão de moderadamente ácidos ou ligeiramente alcalinos também. Olá, meu nome é João Lucas, sou estudante de Ciências Naturais pela Universidade de Brasília. E hoje irei falar um pouco sobre o argissolo, que é um típico solo do Brasil. Bom, ele representa, em média, 26 a 27% de todo o solo brasileiro. Ele se forma principalmente em áreas onde o relevo é mais ondulado. E ele pode apresentar algumas cores, e entre elas é o vermelho, o amarelo um pouco mais avermelhado e até o acinzentado.
Bom, eu tentei montar um perfil de solo para demonstrar como seria o argissolo. Aqui podemos ver 3 camadas bem definidas, mais uma quarta camada que seria a rocha matriz. Essas camadas são denominadas horizontes. Esse primeiro horizonte seria o horizonte A. Ele é composto basicamente de material orgânico, por isso ele tem essa cor um pouco mais escura. O horizonte E, ele tem essa cor um pouco mais clara e ele é um pouco mais arenoso. E logo abaixo do horizonte E, nós temos o horizonte B textural. Ele recebe esse nome porque ele é composto basicamente de argila. Ele apresenta muito mais argila do que os 2 horizontes acima. O horizonte B textural tem essa cor um pouco mais avermelhada devido à oxidação do ferro. Ou seja, quando o ferro começa a enferrujar. E logo abaixo dela temos o horizonte R. O horizonte R seria basicamente o horizonte onde se encontra a rocha matriz. E essa rocha matriz, ele é do tipo arenito. Quando essa rocha matriz do tipo arenito começa a entrar em erosão, ela vai formando o solo acima dela. Bom, o horizonte A e o horizonte E, eles têm rápida drenagem, porque são um pouco mais arenosos. E o horizonte B textural, ele é uma camada que impede da água de drenar. Ou seja, ele retém mais a água. Por isso que fica muito mais essa textura argilosa no horizonte B.